Caros e caras, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Heróis e Vilões entre Crimes e Medalhas. Podcast diferente, no qual falamos sobre o ser humano, sobre a alma humana, os melhores e os piores, os criminosos ou acusados de serem criminosos e os líderes, heróis, heroínas, pessoas que se destacam na sociedade. Entre esses extremos, falamos basicamente sobre pessoas com profundidade. Se você duvida, volta e assiste os 12 episódios anteriores, porque este já é o episódio de número 13. E voltamos aqui a falar sobre o ser humano sob uma perspectiva hoje totalmente diferente. Já entrevistamos, sim, um psicólogo junguiano, salvo engano, aqui no episódio 3 desta brincadeira, mas hoje temos aqui ela, Sônia Lunardon, que vai falar conosco sobre sonhos e muitas outras coisas. Ela que é psicóloga com especialização em sonhos e trata dos seus pacientes em sua clínica através do método junguiano. Quem acompanha aqui nosso podcast sabe que Carl Gustav Jung é um dos cérebros que nos inspira nessas investigações sobre os meandros da psique humana. E ela gentilmente se dispôs a comparecer aqui nos estúdios da Band Tarobá Londrina para falar conosco sobre esse fenômeno incrível que é o ser humano. Sônia Lunardon, olha que legal ter tua presença aqui. Só bate-papo com ela aqui do briefing, no qual a gente fez o roteiro, a gente faz aqui a caneta e na hora, né? Tudo é feito aqui na espontaneidade nesse podcast. E ela gentilmente se dispôs a estar aqui com a gente hoje, liberou a agenda, conseguiu destinar um tempinho para ensinar um pouco pra gente aqui. Eu digo pouco por causa do tempo que a gente tem, viu? Porque pela conversa que a gente estava tendo aqui, teria que ter uns 19 episódios para entrevistá-la, para ela falar, e não seria suficiente para ela falar da experiência, a vivência e os estudos dela sobre o ser humano nessa perspectiva da psicologia. E eu agradeço demais, Sônia, por ter aceitado nosso convite, por estar aqui entre nós hoje, compartilhando conosco da tua experiência, do teu conhecimento. E já começo a te perguntar, tua carreira, né? Tu estava falando que desde os 12 anos estuda já. Como é que veio essa vocação psicóloga junguiana especializada em sonhos? Obrigado por estar aqui. Fala um pouquinho para a gente da tua trajetória. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu começo um pouco peculiar, né? Porque eu tive um sonho aos 12 anos. E foi ele que me direcionou uma bússola no meu caminho. Com o sonho que eu tive, eu sonhei com Freud e Jung com 12 anos. Aí eu quis saber quem era o Freud e comecei a estudar psicanálise. E da psicanálise, é claro que eu fui para a analítica, para a psicologia analítica, né? Com 17 eu entrei na faculdade de psicologia e me formei, mas no meio desse caminho eu fiz uma orientação excelente, fui muito bem orientada por um dos principais psicólogos junguianos do Brasil. Ele foi aluno do Jung, inclusive, né? Então, eu tive essa oportunidade de ser orientada por ele. Fiz uma especialização em sonhos. Tive também um trabalho muito interessante, que foi da biopsicoenergética, que trabalha o corpo, a mente, né? E a energia psíquica. Também foi muito interessante, ela ajuda, né? Fiz o Corporal Gurdjieff, Strife Denis, que foi o meu terapeuta também, que me passou, que me ensinou. Tudo isso agregou muito porque eu entendi um pouco mais a mente humana, né? É interessante porque é a mente humana estudando a mente humana, né? A mente humana estudando a mente humana, a gente precisa muito ter uma crítica bem forte e olhar de forma aberta, olhar de maneira sem preconceito para aquilo que está se passando. É algo que eu sempre falo nesse sentido. Quando a gente vai pensar em alguma coisa que a gente considera ruim, que a gente considera feio, o mais interessante é não colocar a moral, mas colocar a intensidade. Então, se eu sonho com um tigre e ele vai me comer, eu não deveria usar da moral para isso. Eu deveria usar da intensidade para isso.
do padrão de intensidade. Então, se tem um tigre que está querendo me comer, é porque tem um conteúdo psíquico meu que está querendo me avisar. Eu estou aqui. Você não vai fazer nada, eu vou te morder. Então, eu acolho ao invés de barrar. É isso que eu acho interessante quando se fala em arquétipo do herói. Eu acho que o herói não está muito bem ajustado nessa história, porque o herói ele iria brigar com o tigre, né? E não é esse o caso. E pegar o tigre como um vilão e vamos para a batalha heróica. Exato. E não é esse o caso. Nós temos que acolher o tigre, verificar qual que é a mensagem dele, o que ele está desejando. Sônia, vamos lá. A gente sabe que a gente conversou sobre algumas palavras-chave aqui, mas já vou ter que desviar da rota, porque não tem como fugir dessa parte que tu trouxe aí. Sonho, né? Porque muitas vezes a gente percebe o sonho, nós leigos, como algo sem sentido, sem pé nem cabeça e tal, e você reportou algo muito interessante, que foi um próprio sonho lá, aos 12 anos, com 2 nomes aí da psicologia, de vanguarda na ciência da psicologia, que te trouxeram por esse caminho que tu vem trilhando aí ao longo desses anos. Mas e uma dica, lógico, é uma teoria complexa, a gente sabe disso, mas uma dica para nós, como é que a gente interpreta um sonho? Tem um jeito da gente interpretar sonhos? É muito fácil, na verdade, sabe? Sabe por quê? Porque o teu pensamento simbólico você sempre teve desde a infância. Você só adquiriu o pensamento racional depois, a posteriori. Então, o teu primeiro pensamento sempre foi simbólico. Talvez você tenha esquecido um pouco dele, porque não é essa a nossa cultura, né? Mas a nossa cultura traz o tempo inteiro simbologia. O tempo todo tem simbologia na nossa cultura. Nós temos imagens, nós temos signos, nós temos símbolos. É o tempo todo assim, porque nós temos esse lado do pensamento simbólico, que começou na humanidade e também na criança. Então, filogeneticamente é o começo e ontogeneticamente também. Então, não é uma coisa que a gente não tenha e você tem que adquirir. Não, você só tem que olhar para aquilo, né? Na minha época, lá na infância, né, eu via meus primos fazendo brinquedo com chuchu. E brincavam mesmo. Era cavalinho, era carrinho, lá, lá, lá. Isso não é um pensamento mágico? Isso não é um pensamento simbólico? Então, quando a gente vai olhar para sonhos, os sonhos ele vai trazer o pensamento simbólico. Ele não traz o pensamento racional. O pensamento racional a gente vai usar para olhar para esse sonho. Então, voltando no tigre, né? Eu não posso olhar para o tigre só como um animal lá da floresta e que quer me pegar. Um símbolo. Né? Eu tenho que olhar de forma simbólica. Então, aí eu vou usar a razão. Vou usar o conhecimento racional, que é super importante. Então, eu vou usar a razão. O que simboliza o tigre? O que ele simboliza? Ele simboliza um instinto. Existe um instinto aí que está chamando a minha atenção, que está provocando o meu ego. Ele quer alguma coisa? O que será que ele quer? O que eu estou deixando de fazer? Estou deixando de fazer alguma coisa? E ele está esquecido de alguma maneira, então ele está lá me lembrando. Então não é complicado ver um sonho. Logo nos primeiros meses de análise, as pessoas já começam a interpretar sozinhos os seus sonhos. Porque todo mundo tem essa base simbólica na mente, que é desde a infância. Então não é tão difícil. Aparentemente parece, nossa, né? Não, a gente vai usar a razão para codificar aquilo que o sonho trouxe de simbologia. Tá, então se a gente pegar uma perspectiva até da própria história do conhecimento da ciência, nós temos uma fase em que a humanidade, de repente, começou a, não digo nem talvez priorizar ou conferir um caráter de exclusividade à razão. A gente está falando do iluminismo, após toda aquela a história europeia medieval. Então, não é que a razão não tenha esse papel, sim, tem, é muito importante, mas também existe uma parte que foi talvez relegada a um ostracismo, a um esquecimento, que é a parte simbólica. E aí vem Freud, começa a falar de interpretação dos sonhos, talvez de uma forma pioneira em nossos tempos, pelo menos. Foi e mesmo. Jung, né, como seu discípulo, amplifica isso. Muito. Então, quer dizer,
além da razão, que é um instrumento imprescindível, também esse pensamento simbólico nos ajuda a interpretar esses sonhos, no âmbito individual. Mas os sonhos também têm a ver com mitos, né? No âmbito global e de várias esculturas que a gente conhece ao longo da história, né, doutora? Sim. Vamos voltar na razão razão e pensamento simbólico, né? Veja, o nosso problema é racionalizar, não é raciocinar. São coisas diferentes, então. São coisas diferentes. Vamos lá. Eu posso raciocinar sobre um sonho e também eu posso racionalizar sobre o sonho. Quando eu racionalizo sobre o sonho, eu vou para uma estrada errada. Eu sonhei com a bruxa da minha vizinha. Minha vizinha é uma bruxa, ok? Se eu racionalizar, eu vou até parar de falar com ela, porque ela é tóxica para mim. Seria mais levar para o sentido literal? Eu ou não tem estou nada o a ver? quê? Estou levando para um sentido literal, estou racionalizando. Agora eu vou raciocinar. Raciocinar. Usar a razão, o pensamento. Eu vou olhar e falar, mas o sonho é meu? Fui eu que sonhei. Então esse conteúdo também é meu? Então essa bruxa é minha. Eu quero saber da minha bruxa, como que ela é? De que jeito que ela é? O que está acontecendo? Por que eu não estou olhando para ela? Vamos ver quem ela é. É algum feminino que eu deixei de lado e se transformou em bruxa. Então, eu não estou usando a minha capacidade feminina da maneira correta, a minha competência feminina. E daí ela se torna uma bruxa que vem me assombrar. Aí, tá vendo a diferença entre racionalizar e raciocinar? Ficou claro? Ficou claro. Né? É muito diferente. Então, a gente vai pensar a respeito. E outra coisa interessante é que é muito fácil julgar. Julgar é facílimo. Eu quero saber como é que nós vamos fazer para pensar. Eu posso julgar qualquer um. Mas e pensar sobre aquilo? Eu consigo? Consegue, se você se dispor a. Tem que querer, né? Tem que querer. Se não estiver só no julgamento, eu entendo que essas pessoas que ficam só no julgamento sem pensar, elas não estão vivendo a sua própria competência. Elas estão esquecendo de si mesma, estão desconectadas de si mesma. Bom, então agora a gente já vai... Isso até aqui já, né, dá um podcast pronto, mas vamos pegar esses aspectos aí que você falou, doutora Sônia. Tá, o sonho é meu, então essa bruxa com a qual eu sonhei não é minha vizinha, é um aspecto meu e eu tenho que me dedicar a isso, pensar sobre isso. Exato. E a gente até conversar sobre o cada vez mais raro pensar, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Mas quando você fala em um sonho é meu, você tem mitologias aí que são de sociedades inteiras com motivos, com temas parecidos, a gente falou sobre isso em outros episódios. Mas quando você fala o sonho é meu e a vida é minha, a minha realidade, etc., tem uma ideia do Jung que é a da individuação. E a gente está numa sociedade que talvez cada vez mais... talvez tenha sido sempre assim, mas hoje você tem muitas pessoas dando respostas em muitos setores, né? Com o advento aí da internet, das redes sociais. Isso é certo, isso é errado, tem que ser assim, tem que ser assado. E o indivíduo, com os seus sonhos, com as suas idiosincrasias, como é que faz para chegar nessa tal de individuação? É uma jornada do herói, da heroína, ou está muito além disso, doutora? O que a gente faz com isso? Como é que é, né? É de comer, né? É de comer? O que é individuação? Vamos lá. Ai. Que, por definição, não dá para copiar de ninguém, né? Não. A Jung, eu tenho uma frase dele, atribuem a ele, né? Todos nós nascemos originais e morremos cópias. Exato. Que pena. E aí, onde é né? que fica a individuação? Então, Vamos lá. daí não fica. Né? Porque Ensina para nós. Existem padrões de pensamento. Padrões de pensamento. Desde o começo da humanidade, nós temos alguns padrões. Né? O deus do raio é um padrão, concorda? Thor. E não tem só Thor, tem Zeus, tem outros que são deuses do raio também. Na mitologia iorubá, eu acho que é Xangô, né? Acho que é Xangô. Então, são vários. E faz parte do mesmo arquétipo. A gente chama de arquétipo, arque, de velho. Tipo, arquetipo, tipo velho. Né? Então, há coisas antigas. É um pensamento muito antigo da humanidade que vem acontecendo até os dias de hoje, né? Elas são encantadoras. Por quê? Porque a gente se identifica. A gente se identifica com os arquétipos. Porque faz parte da nossa espécie humana.
não é? Se você fala Marilyn Monroe, nossa, que maravilha! Você entende que ela é uma Afrodite. Ela é uma Afrodite, né? E assim vai. A gente percebe essas coisas no nosso dia a dia e a gente se encanta com isso, né? O que nos leva à individuação, individuar, é eu ser eu mesmo. Eu ser eu mesmo, sem me perder nos arquétipos, sem me perder nos padrões universais. Então, existe um padrão universal. Existe a Afrodite, que é a Marilyn Monroe. O que eu posso dizer? A Marilyn Monroe se perdeu na Afrodite. Porque nós não temos uma Marilyn Monroe pessoal. Nós temos só uma coletiva. E ela sofreu por isso. Inclusive, ela fala sobre isso. Né? Você fala da pessoa da Marilyn. Da pessoa da Marilyn. Ela fala sobre isso. Ela fala do sofrimento dela de ficar se expondo e sendo só aquela pessoa maravilhosa, linda, sexy. Ela fala disso. Me permita interromper, só para ver se eu estou entendendo a linha de raciocínio, até para nós como leigos aqui. Jung fala de uma estrutura psíquica comum a todos e ele diz que essa estrutura tem vários setores, entre aspas, chamados arquétipos, né? Esses tipos antigos. Dentre eles, a mitologia vai trazer vários exemplos, a Afrodite, o trovão, o deus do trovão, etc. Então, uma pessoa é, aspas, sequestrada por um arquétipo, no caso da Marilyn Monroe, foi sequestrada pelo arquétipo da Afrodite e vivenciou talvez apenas esse aspecto, negligenciando outros em detrimento da sua individuação. Seria algo nesse sentido? Exatamente. Ela não usou as suas potências pessoais. Diversas potências. Diversas. Ela só usou a do arquétipo. Então você não usa o arquétipo, você é quase usado pelo arquétipo numa situação Se como você essa. tiver inconsciente, sim. Por isso que é necessário você saber, né? Onde é que eu estou, qual que é a minha... onde que eu estou, né? O que eu estou fazendo aqui? Estou me identificando com o quê? Né? Com o que eu estou me identificando? As ideologias são muito perturbadoras nesse sentido. Porque se eu me identifico com uma ideologia e abro mão da minha própria individualidade em prol daquele coletivo, eu não vivo a minha individuação. Quase como se eu fosse carimbado por aquilo. Estou carimbado, acabou. Né? Então, é um perigo, tudo isso é perigoso. A religião é a mesma coisa. Porque se eu participar de uma religião e virar aquilo, só aquilo, então eu não tenho mais personalidade individual. A minha personalidade agora é coletiva. Então eu deixei de viver a minha própria vida. E não tem dois seres humanos iguais, né, doutor? Ah, não tem, né? Que nem digital, né? Não tem, não existe. Eu penso que a psique humana é que nem o universo. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe e tem mais coisa para explorar. Sabe? Tem vários planetas, várias galáxias, e a gente nunca chega lá. Isso que é lindo, eu acho lindo isso. Gosto. E cada pessoa é assim, cada um é de um jeito, cada um tem um universo. Cada um é um universo à parte. Isso é maravilhoso no meu trabalho. Né? Cada paciente tem características exclusivas. exclusivas. Outra coisa que trabalhamos, assim, em termos de arquétipos, né, de estrutura psíquica já dada, universalmente dada, né? Para a gente escapar também, a gente usa muitos opostos, que é uma forma da gente dar uma escapada do arquétipo. Vamos dizer assim, eu me identifico com o arquétipo... Qual arquétipo? Qualquer um. Vamos pegar do herói, da heroína? Do herói, da heroína. Me identifico com o arquétipo da heroína. Qual que é o oposto dela? A vilã? A vilã. Então, eu tenho que conhecer a vilã. Porque conhecendo a vilã, eu faço, então, aquela alquimia. Eu faço uma alquimia. Eu junto uma com a outra e vai dar uma terceira coisa. Tese, antítese e síntese. Isso. Hegel. Né, Hegel? Né? Então, vai dar uma outra coisa e o meu ego vai crescer, então. No sentido, não de crescer, no sentido de ficar um ego grande, mas no sentido dele ficar enriquecido.
ele vai se enriquecer. Então, se eu tenho um arquétipo do assassino, qual que é o oposto? O Salvador? O Salvador, herói, o Marte? né? Então, eu vou lá conhecer esse. Conhecendo esse meu outro aspecto, o oposto, eu posso fazer uma amálgama. Eu posso negociar. Então, nem vou ser tão mal assim e nem vou ser tão bonzinho assim também, Qual é o equilíbrio? né? A composição, né? A composição. Eu tenho em mim as potências e eu as uso quando for necessário, Em cada contexto. em cada contexto, né? Eu tenho que ter essa liberdade. E na individuação eu vou conseguir essa liberdade porque eu trabalho com esses opostos. Demanda muito autoconhecimento. E demanda também muita energia psíquica. Eu acho que é aí que as pessoas... O Jung fala uma coisa, ele fala assim, ó, pior do que o instinto do poder, porque o instinto do poder arrasa com tudo, né? Pior do que isso é a preguiça, ele fala. Curioso. Fala mais sobre isso. Porque... Preguiça de se valer dessa energia psíquica. Exatamente, né? De pensar, de fazer essa olhar para dentro, ver essas coisas, porque eu tenho que estar, eu tenho que, não é que eu tenho que estar, mas se eu estou olhando aqui, estou vendo um copo, né? De repente, num relance assim, eu olho e falo, nossa, eu não vi um copo aqui, eu vi um cavalo em vez de um copo. Isso, para mim, já é um sinal de que existe algo do inconsciente me falando alguma coisa. Né? Ah, então eu não posso perder a hora do poder. Essa é a minha hora do poder. Apareceu um cavalo. Então eu vou olhar e falar, opa, o que significa o cavalo para mim? O que ele significa? Importante essa cláusula. Para mim. É para mim, tá? É importante essa cláusula. Para mim, o que significa para mim? Ah, significa isso, 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 isso. Opa, então eu tenho que trabalhar isso tudo em mim, trabalhar e colocar aqui fora, porque ele está aparecendo com forma simbólica e eu posso tratá-la de maneira racional. Eu posso também ampliar o tema e falar, bom, e o que significa o cavalo arquetipicamente? Eu vou mais ampliar, geral daí. mais geral. Né? O cavalo, de forma geral, são os impulsos sexuais, sensuais, a sensualidade. Aí nós chegamos na questão do feminino também. O feminino é basicamente sensual. Isso não significa que tem a ver com sexualidade. Também tem, mas não é essa a questão. Inclui. Inclui. A questão não é genitália. A questão é ser sensual, de ser agradável, de ser bonito de ver. Entende? De ser bonito de estar junto. Né? De estar gostoso, sentar gostoso, é gostoso sentar e conversar com essa pessoa. Isso é sensualidade. Né? Esse é feminino, isso é feminino. Olha como é que é, né? Bom, nós saímos do cavalo para o feminino, mas tudo bem. Esse é o plano, a gente está falando de Jung aqui, e curioso, né? Você está falando dessa questão da individuação, a gente está nesse assunto, né, com várias derivações, e Jung também tem outra fala atribuível a ele em várias fontes, então acho que é dele mesmo, né? Enfim, que hoje em dia você não sabe, tudo é Sócrates, é Einstein, é Jung, enfim. Que quem olha para fora dorme, quem olha para dentro desperta. Então, nós não somos educados para olhar para esse universo interior, sentimentos, pensamentos, para fora, né? O sistema nos coloca assim. E aí eu sei, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, Sônia, sobre uma das suas referências aí. E aí o pessoal, em regra, conhece mais o trabalho dele do que do próprio Jung, né? Porque Fernando Pessoa a gente tenta na escola. Você gosta muito de Fernando Pessoa, ele ajuda muito a gente a entender esses conceitos, né? Fala um pouquinho pra gente sobre aí a obra de Fernando Pessoa nesse contexto. Tá. Em primeiro lugar, sobre isso que você está falando, tá? Em primeiro lugar, o Jung dizia que Oriente e Ocidente deveriam se casar. Oriente Antigo, porque o Oriente Antigo vivia para dentro, olhava para dentro, e o Ocidental só para fora. Né? Então ele falava assim, o Oriente e o Ocidente deveriam se casar.
porque tinha que ter as duas coisas, olhar aqui e olhar lá, olhar aqui e olhar lá. Você sobe na montanha e depois você desce no povoado. Sai do povoado, sobe a montanha. Sai da montanha, vai para o povoado. É por aí. Parece o solve coagula dos alquimistas medievais. Pode ser. Alquimia é outra coisa muito interessante. Jung fala muito de alquimia também, alquimia é maravilhosa. Bom, enfim. Aí você falou do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, para mim, é um exemplo incrível, sabe? Porque ele tem mais de 100 heteronômios, ou seja, mais de 100 personalidades parciais. A gente chama de personalidade parcial. O que eu quero dizer assim, por exemplo, um exemplo bobinho, né? Você está lá na sua casa, aí você vai dormir, aí você fala assim, bom, amanhã eu vou acordar 6 horas da manhã e vou fazer uma corrida, né? Aí, quando chega às 6 horas da manhã, uma outra personalidade parcial vira para você e fala assim, tá tão bom aqui, deixa para lá, faz isso amanhã. Amanhã. Né? Você viu como que um fala uma coisa, o outro fala outra? Né? Então, nós temos as personalidades parciais. Um fala uma coisa para a gente e o outro fala outra coisa. Até as pessoas definem, às vezes, como o diabinho e o anjinho. Mas não é só o diabinho e o anjinho que a gente tem. A gente tem muitos outros. E se expressa no Fernando Pessoa, nesses 100 heteronômios que ele tem. Ele só tem uma mulher, que é chamada Maria José. O resto é só homem. Então, é muito interessante isso. E aí, aquela poesia dele, que eu sempre me refiro a ela, é sobre a Eros e Psique. Eros e Psique. Você vê, olha o nome, né? Eros é o deus do amor. E Psique é isso que nós estudamos, a psique, a nossa alma, o nosso espírito, né? E aí ele vai falando sobre o trajeto desse herói que está indo em busca despertar a sua amada que está dormindo. Então ele vai com o cavalo dele, vai encontrando obstáculos, passando por obstáculos, chega no muro, ele consegue atravessar esse muro, espinhos, ele consegue atravessar os espinhos, até chegar na sua amada, que está dormindo. Heróica para chegar lá. Aí está dormindo a moça, né? Aí ela está coroada de Hera, né? Aí ele olha aquela moça maravilhosa, só que daí ele levanta a mão e encontra uma Hera na cabeça dele. Aí ele vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Essa é a caminhada da individuação. Ou seja, você vai verificar a sua própria personalidade como uma unidade. E essa unidade, ela está em todos os opostos juntos, não separados, juntos. Para fazer isso, nós temos que estudar eles separadamente. Mas nós chegamos, que tem a ver com a alquimia. Você faz a separação, depois você faz a condensação, depois você faz a união. Bem alquímico, bem a questão da alquimia. Aí você juntou tudo. Quando você faz isso, você então tem em você mesmo a potência daquela imagem e do ego. Eles se juntam. Então, nós temos agora aquela energia que não estava sendo utilizada, porque estava inconsciente, ela passa agora a fazer parte do meu ego. E eu posso utilizar. Posso usufruir disso. E você fala em opostos, Sônia. Veja, aqui nós tratamos de heróis e vilões, principalmente, e em episódios anteriores a gente tratou bastante aqui da questão criminal. E um dos arquétipos, uma das estruturas que nós temos na psique é a sombra, que inclui, sombrio, como o nome diz, é algo que você até me explicava, algo que a gente não percebe, porque não tem luz sobre aquilo. E muitas vezes isso é algo negativo também. E aí a gente tem estudos na criminologia, quer dizer, a gênese do crime, se valendo dos estudos junguianos a respeito da sombra.
E aí, e você dizia também, é normal julgar, né? Então a sociedade, às vezes, todos nós temos esse embrião do criminoso, por assim dizer, nossa psique, mas a Sim, sociedade claro. quer julgar o outro, quer projetar no outro, quer apontar claro, para o mais outro. fácil. E ao invés de assimilar esse contrário, talvez seria algo mais interessante. Ver em si mesmo esses aspectos, ao invés de sempre jogar no Não outro. existiria mais bandido. Porque todos seríamos bandidos. Tem um episódio aqui que 99% somos criminosos. Quer dizer, todos já cometemos, ou cometemos diariamente ou quase diariamente, fatos que são definidos na lei como crime. E a gente até atribui isso, de certa forma, a alguns aspectos da nossa própria sombra. Né? Quer dizer, eu sou bonzinho e o outro é mauzinho. Tem esse padrão na sociedade de projetar? Tem, então. Mas o que eu digo é o seguinte, se eu me responsabilizar pela sombra, pelo sombrio, Pelo meu, né? pelo meu sombrio, se eu me responsabilizar por ele, eu não vou mais precisar projetar. E se eu não projetar, eu não vou mais fazer confusão. Eu não vou mais usar de agressividade. Eu resolvo meus problemas Eu comigo resolvo mesmo. comigo, eu me responsabilizo. Não precisa matar ninguém, né? Não preciso matar ninguém. Eu vou me responsabilizar por aquilo. Então, não vou mais ter. Essa questão de guerra é porque a nossa mente está em guerra. Conflito interno gera conflito externo. Gera isso. Se nós tivéssemos uma mente mais sã, mais amadurecida, né, onde a gente entendesse que o poder é prejudicial, ele prejudica. O poder pelo poder. Né? Se nós entendêssemos isso... Se os políticos entendessem isso, eles que estão na liderança... Então, mas todos nós, claro, todos mas nós, isso afeta a sociedade se a nossa como um todo. mente tivesse isso claro, nós não teríamos guerra. Isso está projetado no mundo porque nós estamos aqui vivendo uma guerra na nossa própria mente. Medo, insegurança, busca pelo poder. Pelo poder. E existe no micro também, né? Que redunda em crimes, muitas vezes. Muitas vezes em crime, né? Outras vezes eu quero exercer o poder sobre você. Então, eu não gosto esse teu terno, eu queria para mim. Então, eu pego e jogo um café em cima dele. Eu exerço o meu poder de alguma maneira. Se eu não tenho, ele também não vai ter. Né? Então, conhecer esse instinto do poder, que faz parte desde o início da nossa jornada como ser humano, desde a ameba, né? E é que bom, porque se não tivéssemos isso, nós não nos tornaríamos os sapiens, né? Então, ele tem uma coisa positiva, mas também tem uma coisa muito negativa, porque ele está inconsciente. Se ele tivesse só consciente, nós estaríamos trabalhando no sentido do conhecimento, no sentido de explorar, como o ser humano faz o tempo inteiro. Com propósito de angariar mais saúde para todo mundo. Agora, do jeito que ele é utilizado de forma inconsciente, ele quer o quê? O território do outro. Olha que... Sabe, eu fico pensando, às vezes eu olho isso e falo, gente, a gente ainda está tão imbecil assim, porque isso aconteceu desde o começo da humanidade, não vai mudar? Não estamos evoluindo? Não é assim que fala? Evolução? It's Evolution, Baby, aquela música do Pearl Jam. Estamos evoluindo, né? Cadê, né? Gente, não aprendeu nada ainda. Que coisa infeliz. Pois é. E aí, saindo um pouquinho da questão criminal agora, que é riquíssima, né? E já, acho que ela já elucidou bem para nós. Ainda falando em polaridades, em contrastes, em ambos os lados da moeda, doutora. Heróis e vilões, vamos falar um pouquinho de masculino e feminino, né? Sabemos que todos temos esses aspectos na psique, questão de cromossomos, de hormônios e tal. O masculino e o feminino nisso, como é que fica? A jornada da heroína, ou da individuação, vamos chamar de individuação. Para um homem é de uma forma, para a mulher para outra, o aspecto masculino e feminino e vice-versa. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Basicamente, né? O feminino é aquilo que acolhe, né? Eu dou sempre o exemplo da terra, por exemplo. A terra é bem feminina. Tudo que você joga na terra vai frutificar. Ela vai acolher tudo que você colocar nela, inclusive coisas ruins. Ela vai acolher. Ela não vai devolver para você. Ela vai acolher, ela vai assimilar aquilo. Isso é uma coisa bem do feminino,
certo? Fazer a separação das coisas, análise daquilo, tipo, olha, isso daqui eu vou aceitar porque faz bem. Agora, esse cocôzinho aqui eu não quero não, porque vai fazer mal. Eu fazendo essa discriminação, eu já estou usando a energia psíquica masculina. Ok? Então, uma energia não pode viver sem a outra. Ambas são necessárias. Ambas são necessárias e se complementam. Se você ficar só de um lado, vai ficar doente. Se você ficar só do outro, vai ficar doente. Né? Não estou falando de gênero, estou falando de energias. Não de gênero, de energia. Né? Energia psíquica. Energia psíquica, que atravessa homens e mulheres. E todos os outros gêneros que tem. Então, energia psíquica, e não é questão de gênero. Né? Isso é algo que acontece no próprio universo. Você teve um momento em que tudo se aglutinou. Virou uma unidade só. Aí teve o Big Bang. Expandiu. Então, nós tivemos um momento bem feminino, de unidade, e depois um masculino de expansão, de visão. E vamos retornar para a unidade. Cada coisa aqui daria um livro aqui, cada resposta dela, né? Mas vamos adiante, então, porque continua. Então, essa coisa da energia psíquica masculina e feminina está entranhado em nós. Está entranhado em nós. E é isso que a gente precisa conhecer também. Mas conhecer como? Através daquilo que a gente estava falando agora há pouco. Ter a condição de falar, bom, eu vou prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Dentro e fora. Dentro e fora. Tá. E agora, deixa eu sair um pouquinho do eixo aqui, pensar em outra temática, doutora Sônia, porque a gente conversava sobre isso aqui, fazendo nosso briefing, né? De arquétipos. Existem N arquétipos, ou fórmulas, ou tipos, ou enfim, né? Temas, motivos, tá? Tem vários nomes para isso. A mitologia nos traz muitos desses, né? Enfim. Mas você falava do arquétipo do zumbi. Tem muito filme, muita série, muito livro, muito gibi por aí, falando sobre a temática do zumbi, né? E você gostaria de abordar esse tema e eu te deixo a palavra aberta agora para falar do arquétipo do zumbi nesses tempos em que vivemos. Vamos lá. Fica à vontade. No momento em que nós estamos vivendo, tem muito a ver com o zumbi, né? O arquétipo do zumbi. O que está se passando, né? Com a internet, as mídias sociais, tal, tudo mais, dá para notar mais ainda a forma como as pessoas se distraem e ficam em outro lugar. E está lá o tempo inteiro, né? Ela para de pensar. Ela não está conectada nem consigo mesmo e nem com alguém ao lado. Ela está conectada com uma questão virtual que não faz conexão com ela. Então, ela não vai pensar. Né? Porque é virtual. Não existe conexão. Existe só uma ilusão de que você está ali conectado. Mas não está. Porque não existe resposta nenhuma para você. Não existe vínculo. Né? Então, eu acho que hoje dá para ver muito claramente através disso, tanto que nós ficamos na Zumbilândia. Eu chamo de Zumbilândia. Faz sentido. Nós estamos na Zumbilândia. As pessoas andam de forma Zumbilândia, fazem coisas de forma Zumbilândia, que é tudo no automático, sem pensar. Né? Querem tudo de forma rápida. Ninguém mais tem foco para nada, não existe foco. O foco são o quê? Olha, dificilmente alguém tem 10 minutos de foco. Não tem 10 minutos de foco. 5 minutos no máximo, já está passando para outra. Então, nós estamos com o cérebro arruinado, feito zumbi. E para sentar e conversar com pessoas de uma forma inteligente, hoje, é difícil. É muito difícil. Sim. Eu já ouvi gente falando,
Olha que eu já ouvi gente falando assim, ah, eu quero que vocês parem de conversar porque eu não estou entendendo nada que vocês estão falando e isso está me sendo agressivo para mim. Ó, que dó. Ah, que dó. É, né? Ô, zumbizinho, Ó. o que a gente vai fazer com você? Você entende? Ca- É uma afronta. E aí você tem, nesse contexto, até para a gente amplificar aqui, Sônia, a Oxford, a gente falava sobre isso em outros momentos, elegeu no ano passado a expressão brain rot como a Isso, expressão do isso. ano, apodrecimento cerebral. É. É a primeira vez na história que você tem uma geração com QI menor do que a Menor. anterior. Então é zumbi mesmo. É zumbi mesmo. Nós estamos na fase do zumbi mesmo. O arquétipo aí está mandando. E é importante você verificar esse arquétipo para você não cair nele. Para você aí, se ele separar. existe. Ele O existe. que a gente faz com e isso? tem Esse é o muita ponto. força. Tem muita força. Se você sentar na sua mesa, na sua cadeira, por 10 minutinhos e ficar 10 minutos no celular, você já está dentro desse arquétipo. Os algoritmos fazem o possível para Fazem manipular as pessoas. pra As pessoas não manipular. percebem, né? Então, tem que perceber. Tem que começar a perceber. Tem que começar a verificar, ter crítica. Ou seja, pensar. Né? Quando eu penso, eu já trago em mim o que eu estou sentindo. Mas Raul Seixas já dizia décadas atrás, estão muito ocupados para pensar. Quer dizer que isso piorou, então. Piorou muito, né? Piorou muito, com certeza, né? Você mesmo estava falando agora. O QI rebaixou, né? Evolução. Evolução Desculpa a ironia. darwiniana. É Darwin, né? É uma evolução darwiniana, porque é uma adaptação, né? A esse caos que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um caos na educação, na saúde, na política, no mundo, sobre guerra, sobre Na saúde mental. na pode saúde falar mental disso. principalmente. Então, existe uma insegurança para tudo. Para tudo. O futuro é uma coisa que as pessoas estão... Elas não têm muito o que pensar sobre o futuro. Eu vejo os jovens hoje, eu fico com um pouco de pena, porque eles não têm nem muita coisa para o futuro e nem assim, segurança para fazer vínculos afetivos. Os vínculos são Efêmeros. efêmeros. Então, você não tem um trabalho de crescimento, de vínculo afetivo, Uma construção. uma construção, né? Que falar do amor, o amor tem pelo menos 3 etapas. A primeira é a paixão, a segunda é o desenvolvimento e a terceira é a apropriação dessa conquista para seguir adiante. Então, a pessoa não passa da primeira, né? Daí troca. Aí já troca. Né? Então, nós estamos vivendo uma zumbilândia em todos os sentidos. Sônia, o Jung também tem um conceito muito interessante que é a sincronicidade, é o que a gente conhece por aí como coincidência, mas ele vai muito a fundo nessa questão. E no nosso briefing aqui, você falava sobre essa questão da zumbilândia e associando a ideia da inteligência artificial, que é algo, tanto a tecnologia quanto hoje o seu expoente que é inteligência artificial, são ferramentas extraordinárias, mas a questão é como utilizamos. Como utilizamos. Tal qual utilizamos uma faca, né? Seja na cozinha, seja no homicídio, Um avião, como se usa. um avião, né? Sim. Você usa para matar. Sim. Ou você usa para encontrar drone. as pessoas que você ama. Exato. E aí ontem, a sincronicidade. Justamente ontem eu recebi de um promotor, enfim, a gente criou uns conteúdos juntos, um estudo sobre que a neurociência mapeia usuários frequentes do ChatGPT. E eles estão, isso laboratorialmente é constatado, perdendo a capacidade de pensar, atividade cerebral decaindo. Tem a ver com isso que você está falando, essa zumbilândia também se deve, não só à tecnologia, mas também ao uso indiscriminado, por assim dizer, da IA. Indiscriminado da IA. É legal a IA, é ótima a IA. Sim, genial. Mas antes de você usar a IA, seria muito bom que você conhecesse o assunto, né? Tá pedindo demais do pessoal? Né? Não. Desculpa, gente, mas... É isso, né? Você tem que saber do assunto para poder pedir, sabe? Agora, tudo você vai para ela, então, você recebe aquilo já mastigado e o que acontece contigo? Você não pensa mesmo, você não precisa mais pensar. Aí o QI diminui mesmo. Diminui mesmo, né? O cérebro apodrece mesmo. Apodrece, né? É essa que é a questão.
utilizar essas coisas que são maravilhosas de uma forma legal para a gente. E não de uma forma indiscriminada, onde vai fazer só mal, né? As crianças aí com esses celulares 8 horas por dia, tá bom que antigamente a gente ficava vendo TV, né? Mas quando a gente via TV, não tinha anúncios sexuais, por exemplo. E hoje uma criança de 4 anos, 5 anos, ela está vendo o celular, aparecem anúncios que incentivam a sexualidade. Isso não faz bem para o cérebro infantil. Ele não tem desenvolvimento ainda correto para isso. Não é para essa faixa etária, né? Não é para essa faixa etária, né? É para mais tarde, né? Mas isso acontece. Então, é indiscriminado. É indiscriminado. Vem os conteúdos de forma indiscriminada. Você vem com tanta informação que você não quer mais saber de nada. Chega, não quero mais ver. Porque é muita, né? Aí você fica que não quer mais saber de nada. Ora, é por isso que nós temos que parar, criticar, fazer a crítica, observar. Isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. A gente tem que ter isso. Mas para isso a gente precisa o quê? Pensar. E me parece cada vez mais pensar é pedir demais, né, para essa sociedade do jeito que ela caminha. E aí você também queria falar, né, falando aqui do zumbi, cada um tire suas conclusões, né, vamos tirar as nossas aí ao longo do tempo que a gente vai repercutir esse assunto na nossa mente, porque é muito profundo isso que a Sônia está trazendo para nós. Mas ela também quis falar aqui, vamos falar sobre o aspecto do arquétipo do monge, doutora Sônia. Vamos falar. O que é esse arquétipo do monge? Fala para nós. Eu gostaria muito de abordar isso, porque realmente isso aí é um perigo. É outro perigo, é mais um perigo, né? Se eu faço um escape para a Zumbilândia, porque é uma defesa que eu estou tendo. Eu estou me defendendo de um mundo caótico que está aí, né? De insegurança, de vulnerabilidade, de incertezas, desesperança. Então, eu uso uma defesa. Qual defesa? Eu viro um zumbi e fica tudo certo. Me escondo no celular e... Né? Estou na defesa. Não penso mais, acabou. E tem outra defesa também, que é ir para o plano transcendente, né? É uma forma de se defender também. Então, eu me defendo virando uma fada, me defendo virando um mago, me defendo virando, sei lá, né? Eu me defendo fugindo para um arquétipo ascensional, que é um arquétipo que eu chamo de monge. Então, eu me defendo fugindo para esse arquétipo ascensional. Isso tem muito hoje em dia, muito. E é algo que a gente precisa ter uma certa crítica também, porque é um arquétipo. E você está fugindo para lá. Dá exemplos para a gente. A Madre Teresa de Calcutá, você acha que ela viveu a vida própria dela? Ou ela viveu só o coletivo? Interessante essa questão, hein? Não é? Ela viveu só o coletivo. Ela não tem uma vida dela. Teve um filme, há muitos anos atrás, que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou deixar aqui. Era uma mulher que fazia muitas benfeitorias para a população, papapá, ajudava aqui, ajudava ali, lá, né? E aí ela morre e vai lá para o céu. E achando que ela vai entrar no céu, né? Aí o São Pedro, que é o dono das chaves, recebe ela lá. É um filme, tá? Só que eu não lembro o nome do filme. Recebe ela. E fala para ela, não, você não vai entrar aqui. Mas como não? Eu fiz só coisa boa. Eu ajudei fulano, ajudei ciclano, ajudei a sociedade nisso, naquilo. Pois é. Você viveu de forma coletiva. Agora você tem que voltar lá para viver a sua vida. Sua própria vida. Precisamos do nome desse filme. Depois a gente acha, pergunta para IA. Com esses dados aí. Isso, aí é saber usar. Aí saber usar IA. Vamos pesquisar. Você viu como é que é? Sim. Aliás, isso me lembra até, né, falando de céu e etc.
Jesus, pouca gente para refletir sobre isso. O próprio mestre Jesus, ele diz, ó, amar o próximo como a si mesmo. Não é mais nem menos. Não é mais Quer nem dizer, menos. é o outro e o seu indivíduo, né? Exatamente, né? E ele viveu, Jesus vive, né? De uma forma individual quando ele nasce, né? Aqui, né? Ele nasceu aqui. Ele não precisava ter nascido aqui, ainda do corpo de uma mulher, né? Poderia nascer do repolho. Do grão de mostarda. Do grão de mostarda. Vim da lua. Né? Não, ele veio através do corpo de uma mulher. Ele veio através de um feminino, percebe? E fez uma vida de marceneiro, né? Quando ele teve que tomar a decisão de tirar os pecados do mundo, né? De fazer algo pela humanidade, ele falou para Deus ainda, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele ainda falou isso, né? Mas ele teve que cumprir a missão dele. E era essa a missão, ele cumpriu a missão, né? Mas ele teve todo um aspecto de vida onde daria para a gente ver até a personalidade dele, se a gente fosse estudar. Como que era a personalidade, até ele chegar um momento em que ele fez essa opção de cumprir a missão. E encarnar a jornada do herói na própria carne. Encarnar na própria carne. Desculpa aí, ficou pronasmo, né? Mas enfim, vivenciar na própria carne. Né? Tá. E aí, Sônia, a gente falando sobre toda essa realidade, enfim, de zumbis e monges e arquétipos, te pergunto, né? Dos teus tempos aí de prática clínica enquanto psicóloga, junguiana, né, pautada na psicologia analítica, vendo essa história da saúde mental, a gente está vivendo em um mundo que se transforma em progressão geométrica. Não dá para imaginar o que vai acontecer daqui, você falava do futuro ainda há pouco, né? Daqui a 10 anos não consigo imaginar como é que vai estar esse planeta, enfim, a realidade, tecnologia, ser humano, etc. Em termos de equilíbrio mental, saúde mental, de quando tu começou tua prática clínica até 2025, o que tu tem visto? Mais saúde, menos saúde, mais equilíbrio, menos equilíbrio? Total decadência. Eu tinha medo dessa resposta. Vai, fala pra gente aí, Sônia, né, Dario? Fazer o quê, né? Mas falar a verdade, não tá falar o que a gente quer ouvir, né? Eu tô falando o que eu tô vendo. É empírico, né? Vamos lá, fala pra nós. É empírico, né? Conforme eu já falei, não só aqui, né? Geralmente eu falo sobre isso. Eu tinha... As crianças, eu via que elas estavam saudáveis. Aí, de repente não, né? Porque é todo um processo. Eu via as crianças se tornando neuróticas. Não fazia parte das crianças a neurose. Me permita só um pequeno adendo aqui. Isso é assustador, pelo menos eu encarei como algo assustador. Um estudo que eu vi meses atrás, de que a busca pela saúde mental, ou crianças e adolescentes com ansiedade, com depressão, enfim, o número de crianças e adolescentes com esse tipo de patologia supera o número de adultos. Exato. Olha como é que é. Isso é assombroso. Não é assombroso? E agora? E agora? Como é que a gente faz? Porque eu não sei como é que esses pais estão. Eu não sei como os educadores estão. Será que eles têm maturidade para lidar com isso? Eu não sei. Sabe? Porque as pessoas estão desvinculadas de si mesmas. Como que elas vão tratar do outro se ela não tem ela própria? Porque até quando a gente estuda lá coaching, programação neurolinguística, essas coisas, uma das primeiras metáforas que me impactou nesses estudos lá em 2007 até quando você está no avião. Primeiro você coloca a sua máscara para depois salvar. Caso de despressurização na cabine, para depois você ajudar ali uma criança, enfim, alguém que precisa da sua ajuda. Então, se aplica essa metáfora nesse contexto. Com certeza. E a que se atribui essa decadência, na sua opinião? Várias situações. Acho que essa não é uma resposta simples, acho que ela é complexa, né? Mas eu acho que houve, realmente, está havendo, há muito tempo, uma decadência em relação à saúde mental no ser humano. Em primeiro lugar, ela não é reconhecida, né? E há quanto tempo nós temos Freud, nós temos Jung? Aí tem mais de 100 anos, né? E por que nós não temos nada sobre isso? Por que nós não temos... como eu te falei assim, existe um laboratório para vírus, para bactéria, para aquilo outro. Por que não tem um laboratório só para saúde mental? Sabe? E usar isso,
né? Usar isso para a população, informação, conhecimento, que é o que a população também precisa. Que é uma coisa também que eu já sofri bastante em relação a isso. Muitas vezes as pessoas falavam para mim, porque eu fazia um programa de rádio, tá? Aqui em Londrina. Uhum, isso. Sabe? Na UFM, né? Não, eu fazia na Paiquerê FM, Paiquerê AM, sabe? E aí as pessoas falavam assim, mas as pessoas não entendem. Como não entendem? Elas entendem, sim, tanto entendiam que tinha uma participação enorme. Enorme. Uma vez eu estava falando sobre a questão da filosofia, papapá. Eu dei uma parada com o meu carro na oficina e tinha um boteco do lado. O pessoal estava jogando sinuca. E aí um dos senhores que estava jogando sinuca falou assim, mas aquela mulher lá na rádio falou do Nietzsche, que o Nietzsche falou isso. Ora, as pessoas não entendem, não é que elas não entendem, elas não têm informação. Porque se elas tiverem informação, elas vão entender. Elas não têm um QI de ostra. As pessoas são inteligentes. É questão de saber usar. É questão de saber usar, é questão de você também dar matéria para elas, material, instrumentação. O que nós não temos um programa para isso. Onde já se viu você ter auditórios enormes como nós temos em clube, em faculdade e tal, mas não é usado para nada, principalmente. Por que não pode ser utilizado? Essa é uma das questões que eu sempre briguei. Por que não pode? Por que não marca um dia? Quarta-feira está aberto a público, nós vamos discutir a sexualidade. Nós vamos discutir saúde mental. Saúde mental. Nós vamos discutir o instinto de poder. Nós vamos discutir... Por que não pode ter isso? Sabe? Para a sociedade, aberto. Para a sociedade, aberto para a sociedade. Né? Não intramuros ali no ambiente acadêmico. Não, que não adianta nada. Porque a gente já viu que não adianta nada, tanto é que a decadência está imensa dentro da educação também. Né? Então, nós temos... É tudo tão complexo nesse sentido. Eu vejo como uma dos problemas centrais o instinto de poder, que é utilizado na política. Poder pelo poder, como Poder pelo poder. Eu acho que esse instinto do poder utilizado na política está destruindo a própria humanidade, sabe? Porque ninguém mais consegue pensar nada, sabe? E tem essa coisa da ideologia que faz você ser aquilo que eles querem que você seja. Sou esse rótulo, não preciso mais pensar. Já um carimbo aqui. Tem um carimbo aqui, acabou. Né? Qualquer ismo aí, pronto. Tá bom, Essa é uma das críticas do Jung. Onde tiver ismo, cuidado, foge dele. Sim, eu lecionava filosofia do direito e um dos meus livros básicos da bibliografia dizia isso, os ismos e a filosofia. Porque aquilo te deixa num caixotinho e as pessoas parece que querem ficar num caixotinho. Porque é mais fácil. Não precisa pensar, né? Lembra do que o Jung falou? O problema maior é a preguiça? Faz sentido, nunca tinha ouvido isso, olha como a gente aprende aqui. E nisso, a gente, né, partindo aqui pro final, porque nossa limitação aqui, lógico, não é cognitiva, a gente percebe que o conteúdo aqui é infinito, mas é cronológica, né? Enfim, gestão do tempo aqui, fazer o quê? Estamos acabando, mas eu preciso te perguntar. A gente está falando de seres humanos, de futuro até, você falou de crianças e adolescentes. Se fala muito hoje em conflito geracional, né? Eu nasci em 78, então, quer dizer, eu vivi o mundo analógico, hoje eu estou adaptado ao digital. Enfim, cresci nos anos 80. Millennium. Não, acho que eu estava na trave ali, sei lá, porque não dá para... Virou o ano, virou a geração. Às vezes é meio infantil essa classificação, mas a gente pega um pouquinho de cada, quer dizer, cresci nos anos 80, enfim. Eu vi esse mundo analógico e estou no mundo digital hoje, né? E essas gerações, o que tu diz para nós aí? Futurologia, talvez, enfim. Mas você que vê a mente humana de perto, doutora Sônia, o que você fala sobre a nova geração, potencial, perigos, perspectivas? Essa geração Z é perigoso, porque ela está muito no digital, né? Acho que se embrenhou demais no digital. O problema não é estar no digital, está muito no digital, né? Está muito. É questão do veneno e o remédio. Então está muito individualista, está muito egoísta, está muito eu, né? Diferente de individuação, é outra coisa. Diferente de individuação, né? Você teria que estar fazendo conexões e não estão sendo feitas, né? E tem outras coisas na geração Z. Eles querem muito fazer tudo
completamente diferente de tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, eles acham que eles não estão conseguindo fazer isso, sabe? Porque, veja, deixam de fazer as coisas, mas não colocam nada no lugar. É esquisito isso, né? Fica um vácuo. Fica um vácuo, né? Mas a geração que eu acho interessante e que eu deposito a minha esperança em relação ao ser humano é a alfa e a beta. A alfa está com 12, 7, 8, por aí, né? 4, 5, né? E está nascendo agora as betas, né? Essa geração alfa, elas são surpreendentes. Você senta com elas para conversar, elas falam de coisas assim que, gente, até os adultos que você conhece não fala. Elas têm uma capacidade de raciocínio incrível. É incrível a capacidade de raciocínio que elas têm. Você dá um pedacinho só, elas compõem tudo, imediatamente. Elas têm uma percepção impressionante e elas usam a razão. O processo da individuação está exatamente em compor instintos e razão. Quanto mais você compõe instinto e razão, melhor. Você não pode ficar só no instinto, que você vai ter doença do instinto. Se você ficar só na razão, você vai ter a doença da razão. Tudo tem seu lugar. Né? Você tem o psicopata, que é só razão. Né? Zero empatia. E você tem os vilões, que é só instinto. Ah, você fez isso para mim, então eu vou te matar. Né? É uma coisa instintual. Né? Se você tem uma composição razão e instinto, então você está num processo de individuação. E essas crianças, parece que elas estão vivendo a individuação. Porque elas rapidamente usam instinto e razão, instinto e razão. Elas são incríveis. Eu converso com elas, eu fico assim, encantada. Falo, gente, o que eu espero? O que eu espero é que a educação não estrague isso e nem a nossa cultura estrague isso. Que elas escapem dessa educação que está aí, que elas escapem dessa cultura que está aí, para ser elas mesmas. Aí nós vamos ter realmente uma população que pensa, que tem raciocínio, porque elas são assim. Então, eu deposito muita fé nisso. Questão de saber explorar o potencial. Ah, sim. Que assim seja. Vamos, né, fazer a nossa E parte. todo mundo tem. Sim, né? todos temos. O ser humano é poderosíssimo. Questão de saber fazer aflorar, né, essa potencialidade. Agora, para a gente partir para o final, realmente nosso tempo está se esgotando, mas eu preciso aí de um fechamento, Sônia, para nós, né, que não somos da psicologia, lidar com a nossa mente, lidar com esse mundo, enfim, individuação, como é que a gente... Uma dica final aí, lidar com sonhos, enfim, no teu fechamento, tuas palavras finais aí para deixar a gente com algum instrumental para lidar com nós mesmos, com o outro, com o mundo. Bom, primeiro que a gente tem que ter uma conexão com a gente mesmo, né? E uma conexão com a gente mesmo eu até falo para as pessoas assim, façam um diário do que você sente. Coloca lá, de manhã senti isso, de tarde isso, à noite isso. Senti alegria, tristeza, raiva. Você podia fazer um diário assim. Tem a ver com o pensamento. Pensei isso, pensei né? aquilo também. Todas as vezes que a gente está codificando aquilo, o pensamento está lá. Uhum. Né? A emoção, ela passa por nós, ela nos atravessa muito rapidamente. A razão é que vai codificar. A posteriori. Porque muitas vezes a gente nem sabe o que a gente sentiu. A gente fica, o que foi que eu senti? Eu acho que eu senti raiva. Aí a gente tem o código, né, da razão, né? Mas primeiro a emoção passa. Depois a gente vai pensar a respeito e vai dar o nome pro boizinho. E é importante dar nome pro boizinho. É muito importante. Porque se a gente não tiver o nominho do boizinho, a gente não pode chamá-lo, não pode dar comidinha para ele, ou dar menos do que, né, dar menos do que deve, dar mais do que deve. A gente tem que saber o nominho, né? Isso é importante. O que é outra coisa importante? Caderninho dos sonhos. Por quê? Porque se o ego, que é o centro da razão, né, tiver atrelado ao inconsciente, ao pensamento simbólico, ele pode, então, receber disso muita energia psíquica. Então, o fato de anotar os sonhos já é se aproximar dos instintos. E a gente sabe que quanto mais longe do instinto você estiver,
mais neurótico você está. Quanto mais próximo o ego estiver, menos neurótico ele está. O Freud fala isso, né? Ele fala assim, quando a gente desceu da árvore, a gente já se tornou neurótico. Ele fala, né? Todos nós somos neuróticos. Mas quanto mais você se aproximar do instinto, menos neurótico você é, né? Então, veja, os sonhos faz isso, mesmo que você não interprete. Mesmo que você não tenha interpretação, eles já fazem isso. Porque quando você sonha, o ego já está informado. Está informado de uma forma simbólica, mas está informado. A mensagem chegou. A mensagem já chegou. Ele pode ainda não ter o raciocínio a respeito disso, mas ele já sabe. Aí a tarefa é pensar sobre. É pensar sobre. Não racionalizar, raciocinar. Raciocinar. Aê! Perfeito, Sônia. Sensacional. Olha, esse episódio aqui para a gente ouvir de novo e daí buscar as referências, né? Dá só uma referência para a gente ler alguma coisa básico para nós somos leigos, tá? Por favor, para a gente entender melhor essa teoria junguiana, como que isso pode nos ajudar na prática. Tem um livro que eu acho muito interessante, porque, veja bem, nós temos muita literatura para a mulher. Nós temos pouquíssima para os homens. A gente é abandonado mesmo, né? Tá vendo? Olha só. Né, Dorival? Tá, mas para nós todos, vamos lá. A Mulher Inteligente deveria ler esse livro também. Nós temos um livro que chama do Robert Bly. Robert B-L-Y. Bly. Como é que chama? O homem... É o homem primordial. João de Ferro. Chama João de Ferro o livro. João de Ferro. João de Ferro. João de Ferro, de Robert Bly. Esse livro é um psicólogo junguiano, ele só trabalha com homens. Isso é bem interessante também. Raro, né? Aí, ó. E ele fala algumas experiências que ele tem nesse livro, é muito interessante. Aí ele faz o seguinte, ele pega a lenda do João de Ferro, e aí ele vai fazendo a análise, mostrando sobre a psicologia do homem. Homem gênero. Ele vai mostrando a psicologia. Que quase ninguém fala sobre, né? Que quase Você ninguém falou fala. muita coisa sobre a mulher e sobre o homem. Sobre o homem não tem. Então, eu acho bem legal ver isso daí, né? Outros livros que são interessantes, que eu posso indicar também, é da Jean Shinoda Bolen. A Jean Shinoda Bolen, ela escreve... Jean Shinoda Bolen. Ela escreve sobre as deusas e as mulheres, e os deuses e os homens. Eu acho interessante. No caso, arquétipos. É bem interessante. É bem interessante. Dá para dar uma estudadinha sobre isso. De uma forma, assim, mais tranquila. Né? Legal. O Robert Bly é uma coisa, assim, que se você ler, eu tenho certeza que você vai amar. Eu também tenho. Obrigado pelas dicas. E O Homem e Seus Símbolos, né? Que eu li enquanto leigo, que Jung foi compelido a escrever a partir de um sonho, escreveu o primeiro capítulo, seus discípulos escreveram os demais. Ele é um livro não para psicólogos e psiquiatras, mas também para nós, né, leigos na área. Também é um livro bastante interessante, você indica também, né? Vale a pena ler, né? O Homem e Seus Símbolos. Vale a pena ler tudo. Vale a pena ler tudo, né? Aí sim, ó, gostei. Tudo. Vamos ler, gente. Pô, Brasil, por favor, vamos ler, né? Tem que ler. Aumenta o vocabulário, aumenta as sinapses. É uma das atividades que mais se mostram benéficas para o cérebro, a leitura. Então, né? E o brasileiro muitas vezes esquece de ler, não gosta de ler, falo, tem olha, preguiça de ler, né, ao invés de levar o celular no banheiro, leva um livro. Já que vai levar alguma coisa no banheiro, quem leva aí, né? Leva um livro, então. Todo mundo leva o celular, né? Leva o livro. Levem livros, senhoras e senhores. Sônia, muito obrigado pela sua presença, pela aula. Eu que agradeço. A aula não, né? Nós tivemos um bate-papo. Falou coisa muito aqui pra legal. gente levar para a vida inteira, né? Agradeço demais o tempo, a disponibilidade, a solicitude, né? E o desprendimento de compartilhar conosco esse conhecimento tão profundo, né? Tão vasto, e que cada um de nós agora utilize disso e vale disso da melhor forma possível. Muito obrigado, tudo de bom para ti. Esperamos tê-la aqui em outras oportunidades, doutora Sônia. Muito obrigado, viu? E para vocês, caros e caras que estiveram conosco em mais um episódio, muitíssimo obrigado pela atenção. Lógico, episódio extraordinário, mas voltem e assistam, ouçam os demais também, plataforma Band, Tarobá, podcasts, Heróis e Vilões, você encontra no Spotify, no YouTube também.
vários episódios aqui, vocês podem ver, a gente não traz qualquer um, só traz pessoas geniais aqui. Hoje tivemos mais uma situação, né, em que realmente aprendemos muito. Então, sou suspeito para falar, mas o podcast está muito legal. Acompanhem e assistam os episódios anteriores e a gente se vê nos próximos. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.